Olá, queridos! Shalom, que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para mais uma aula sobre Trindade, né? Nós estamos chegando aí na quarta lição e hoje nós vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia ou paracletologia, né? A doutrina do Espírito Santo. Então, nós vamos ter uma aula muito produtiva, muito abençoada. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A aula vai ficar salva aí no canal, né? E você pode assistir quantas vezes você precisar para que você tire todas as suas dúvidas, ok? Então hoje nós vamos ter uma aula abençoadíssima sobre a doutrina do Espírito Santo, tá bom? Então, todas as dúvidas que você tiver, você pode ou deixar no comentário aqui para a gente estar respondendo, ou você pode mandar lá no grupo. Mande no grupo, tire as suas dúvidas, né? E vamos participar bastante para que você possa crescer e ser abençoado de forma especial, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje orando ao Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua graça, trazendo luz ao nosso caminho e nos instruindo, ó Pai, para que possamos ser um canal do Senhor, para que o Senhor leve o conhecimento da tua palavra na vida de cada um dos nossos alunos e que eles possam ser abençoados, que o Senhor possa dirigi-los e que o Senhor possa cumprir sobre eles a tua palavra, ó Deus. Assim nós oramos, ó Deus, crendo que o Senhor tem algo muito profundo para ser revelado ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então você que está com a sua apostila, nós hoje vamos para a página 101 e vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, tá bom? Pneumatologia é o nome da nossa matéria. Para a gente introduzir aqui, pneumatologia é a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, sua natureza divina, seus atributos e manifestações, seu relacionamento com Deus e com Cristo, bem como sua atuação em relação ao universo físico e ao universo espiritual. Os seres e as coisas. Muitos têm empreendido enormes esforços para negar sua existência e poder aos que negam a sua personalidade, argumentando que a palavra espírito é a tradução dos termos ruar, do hebraico, e pneuma, no grego, os quais pertencem a um gênero neutro. Porém, ao considerarmos o que a Bíblia expõe quanto à sua personalidade, certificamos-nos de que ele não é simplesmente uma influência, ele é uma pessoa divina. Ao referir-se a ele, a Bíblia se utiliza de pronomes pessoais como ele, aquele, dele, etc. É muito importante a gente focar aqui nessa introdução, né? Eu lendo aqui a apostila, a maneira que muitas pessoas lidam com a pessoa do Espírito Santo. Para muitos, ele é apenas uma força impessoal, né? Uma influência. E eles alegam isso por causa da palavra ruar no hebraico e por causa da palavra pneuma no grego. Tanto ruar no hebraico quanto pneuma no grego são palavras de gênero neutro. Então, quando as pessoas veem essa palavra de gênero neutro, algumas alegam que o Espírito Santo não seria uma pessoa, mas seria uma influência. Mas quando nós olhamos em toda a Bíblia, como a Bíblia trata o Espírito Santo, a gente percebe que o Espírito Santo é tratado como uma personalidade. E a Bíblia se utiliza de pronomes pessoais para isso. Ele, aquele, dele. Nós vamos ver que o Espírito Santo sente, tem sentimentos, tem ações como uma pessoa comum. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Não uma força impessoal ou uma influência. Uma
uma das maneiras que o Espírito Santo é chamado é de o Consolador. Você compreenderá que esse título não pode ser atribuído a nenhuma influência ou força impessoal e abstrata. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, a mesma palavra é traduzida por advogado e tem relação também a Cristo. Em Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 16, o Espírito Santo é o outro Consolador, enviado pelo Pai para substituir a Cristo, uma pessoa divina. Este outro Consolador viria para ministrar aos seus discípulos como Jesus fazia. Uma mera influência impessoal não pode substituir uma pessoa, nem desempenhar suas funções. Só o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, poderia tomar o lugar de Jesus, a maior personagem que já viveu no mundo e ministrou aos homens. O Espírito Santo é uma pessoa que identifica-se com o Pai, com o Filho e com o cristão. Fato implícito na ordenança do batismo e na bênção apostólica. Ou seja, é muito palpável na Bíblia o Espírito Santo como uma pessoa. Imagine só, se quando o pastor estivesse batizando alguém, né, na hora de mergulhar ou emergir essa pessoa, ele dissesse, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e de uma influência. Ou que ele falasse que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, e que a comunhão do poder. Não, é a comunhão do Espírito Santo. Assim como o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas três pessoas, esses três nomes configuram três pessoas que coexistem do mesmo ambiente, da mesma influência, né? Nada disso seria aceito por uma mente sadia, uma consciência iluminada. Pelos textos que vamos citar, você verá que o Espírito Santo é descrito de tal modo que não pode haver dúvida alguma quanto à sua personalidade. Vamos a algumas provas da sua personalidade. O Espírito Santo pensa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 27, o Espírito Santo pensa. O Espírito Santo tem vontade, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo sente tristeza, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele pode ser resistido, Atos, capítulo 7, versículo 51. Ele ensina. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ele fala, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, ou Atos, capítulo 13, versículo 2, ele dirige, Gálatas, capítulo 5, versículo 18, ele intercede, Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele convence, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 8. O Espírito Santo é suscetível de trato pessoal, tanto é que alguém pode mentir perante o Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 3, como também blasfemar contra ele, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31 ao 32. Então, quer dizer, todas essas provas da sua personalidade, pensa, sente, tem vontade, sente tristeza, pode ser resistido, ensina, fala, dirige, intercede, convence. Quer dizer, tudo isso são provas da personalidade do Espírito Santo. Ora, Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, mentiu ao Espírito Santo, né? Então, quando eles mentem ao Espírito Santo, o apóstolo Pedro diz que eles suspiram e morrem, mas eles mentem ao Espírito Santo. Nós vamos ver que na Bíblia, o Espírito Santo ele vai ter vários nomes, muitos nomes dados ao Espírito Santo que provam a sua natureza divina. Não nos é possível mencionar todos os títulos atribuídos ao Espírito Santo, contudo, faremos menção de alguns.
Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de vida, Espírito de adoção, Espírito da verdade, Espírito de Jesus, Espírito de graça, Espírito da promessa, Espírito da glória, né? Quer dizer, e há muitos outros nomes descritos na Bíblia a respeito do Espírito Santo. Outras provas da sua divindade. Ele é chamado de Deus, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. É Senhor da igreja, Atos 20 e 28. É onipresente, Salmo 139. É onisciente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É onipotente, Lucas 1,35. É coautor da criação. É eterno. O Espírito Santo convence o pecador, Evangelho de João 18,8. Opera nele a regeneração, João 3 ao 5. Passa a habitar nele, Evangelho de João 14,17. Ensina-o, torna-o seu guia, ajuda-o nas fraquezas e ainda o santifica. O que eu quero mostrar para vocês? Que todos esses atributos que nós narramos aqui, também narramos quando falamos da teologia, a doutrina do Deus o Pai, a doutrina de Deus. E também narramos muitos deles na cristologia, quando estudamos sobre a doutrina do Filho. E novamente narramos aqui estudando a doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é coautor na criação de todas as coisas. E ele coexiste junto com o Pai e com o Filho. E ele se manifestou durante toda a Bíblia de formas diferentes. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, na criação, o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas. Quando nós abrimos a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ver o Senhor tomando o profeta em espírito e o conduzindo a um vale de ossos sequíssimos e perguntando para o profeta: filho do homem, podem esses ossos voltarem à vida? E o profeta vai dizer assim para o Senhor: tu sabes, Senhor. E Deus vai dizer para ele: então profetiza. E aí o texto diz: e eu profetizei como me foi dado ordem. E de repente ouviu-se um ruído, um rebuliço, e juntou-se cada osso nos seus ossos. E criou-se nervos e carnes. Olha que coisa tremenda. Quando o profeta profetiza, naquele ambiente profético, agora há um rebuliço, há um ruído, um barulho, há um rebuliço. Ou seja, as coisas são bagunçadas e agora está juntando cada osso no seu osso, criando nervos, criando pele. E aí o profeta ouve o Senhor dizer para ele de novo: filho do homem, profetiza ao Espírito, para que ele venha dos quatro cantos e entre nesses ossos e eles se tornem seres viventes. E quando o profeta agora profetiza, o Espírito vem e entra nos homens, nos ossos, e agora eles vão se levantar para se tornar um exército grande em extremo. Ora, o texto de Ezequiel 37 fala de um Deus que traz a vida a Israel. Um Israel que está morto espiritualmente, mas esse Deus está trazendo o espírito dele sobre Israel, e Israel agora está se tornando um exército grandioso. Então, o espírito que agiu na criação também agiu sobre Israel. O mesmo espírito também agiu sobre Cristo. Quando no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 13 a seguir, a Bíblia diz que Jesus vem ao batismo de João, e logo que é batizado por ele nas águas do Rio Jordão, os céus se abrem e pousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também pousa sobre Cristo.
nós vamos ver o Espírito Santo movendo tão profundamente na igreja primitiva. Desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando há um derramar do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Deus derrama do Espírito dele sobre toda a carne, ao ponto do capítulo 2, versículo 4, dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou até mesmo na manifestação que Deus moveu sobre a igreja que estava em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso e encontra ali 12 discípulos e pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem: quem é o Espírito Santo que nem o tal conhecemos? E Paulo disse: mas como que vocês podem ser cristãos sem conhecer o Espírito Santo? E há uma pergunta que eu faço para os meus alunos nessa noite: como que nós podemos ser cristãos se nós não nos relacionarmos com o Espírito Santo? Se nós não tivermos uma experiência marcante de intimidade com o Espírito Santo? Ora, aquela igreja em Éfeso era uma igreja que não era relevante porque não tinha a presença do Espírito Santo. Eles disseram para Paulo: é porque nós somos batizados no batismo de João. E Paulo diz: João batizava com água para o arrependimento. Mas ele dizia: e virá outro, que esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquela igreja, numa megalópole cidade igual Éfeso, tomada por uma deidade chamada de deusa Diana, a Diana dos Efésios, que era uma deusa que recebia como adoração a prostituição cultual no seu altar. Então havia prostitutas cultuais ali que se prostituíam no altar da deusa Diana. Um ambiente tomado pela feitiçaria. E a igreja não crescia, tinha apenas 12 discípulos. Então Paulo vai impor a mão sobre eles e a Bíblia diz que eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão ser cheios do Espírito Santo. Irmão, isso é tremendo. Porque logo depois você vai ver Paulo pregando na sinagoga deles com ousadia. E mesmo que eles tentam resisti-lo, você vai ver no capítulo 19 de Atos, versículo 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo, aos enfermos eles eram curados, aos oprimidos eles eram libertos. Ou seja, o texto vai demonstrar um crescimento da igreja de Éfeso depois do mover profético do Espírito Santo, ao ponto de, a Bíblia diz que a palavra crescia entre eles, e pegando seus livros de feitiçaria, levavam até a praça e queimavam em praça, e se rendiam aos pés do Senhor, e a palavra de Deus crescia. Então quer dizer, nós vamos ver uma manifestação muito forte do Espírito Santo na igreja primitiva. O Espírito Santo também agiu no mundo, como está escrito em Evangelho de João, capítulo 16, versículo do 8 ao 11. E nós sabemos que o Espírito Santo, durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele tem símbolos da sua manifestação. Por exemplo, o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E o fogo ilustra as diversas operações do Espírito Santo na vida do crente. Entendeu? O fogo purifica, o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo prova, o fogo limpa. Ou seja, o fogo tem muitas manifestações que é o símbolo do Espírito Santo. O fogo é o símbolo da presença de Deus. Ora, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz que quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, no cume do monte, ele viu uma sarça que queimava no fogo, mas que não se consumia. Quer dizer, aquele fogo, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, fazia com que a sarça queimasse,
mas ela não se consumia. E quando Moisés se virou para ver a visão, a voz disse: tira a sandália dos teus pés, porque o ambiente em que tu estás é uma terra santa. Ora, esse fogo também se relaciona à palavra de Deus, como diz em Jeremias 29. Esse fogo também é o fogo do juízo. Quando no Evangelho de Mateus 3,10, João diz: eu batizo com água para o arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então há batismo no Espírito Santo e o fogo, que é o símbolo do juízo. Então, isso aqui é tremendo, mas entre os outros símbolos, o Espírito Santo também a água também é símbolo do Espírito Santo. Água, rios, chuva, são símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, Evangelho de João 7,37, Jesus Cristo, ele é a fonte. Lembra do que está em Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana e lhe pede água para beber, e ela diz: como pode, sendo tu um judeu, pedes a mim água, sendo eu uma mulher samaritana? E Jesus vai dizer para ela: se tu me conheceras, se tu conheceras aquele quem vos fala, tu me pediria água e eu te daria da água viva. Então, Cristo certamente era a rocha ferida de Êxodo 17, ferida por Moisés. No capítulo 47 de Ezequiel, a Bíblia diz que há um rio que procede do altar de Deus. E esse rio que passava pela porta oriental fazia com que as águas estivessem nos calcanhares, nos joelhos, nos lombos. E também águas tão profundas que não dava para passar andando, mas nadando. Ou seja, essa água também simboliza a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo também é um símbolo de chuva. Chuva, derramamento de bênçãos. Bem como a água de um poço, como no Evangelho de João 4. Água para jorrar, né? Qual é a sua escolha? Ou o Espírito, ou a água como um odre, um poço ou uma fonte? A água refresca, a água faz brotar, a água limpa, a água lava, a água nos faz suportar a carga, a água é indispensável para a vida. Então, a água também é um símbolo, mas talvez um dos símbolos mais conhecidos do Espírito Santo seja o azeite, né? O azeite, o símbolo dessa presença. Por isso que no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, a Bíblia disse que quando Deus chama Samuel, porque havia rejeitado Saul, Deus disse assim para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Toma para ti um vaso, um chifre cheio de azeite, e vem, que eu te enviarei à casa de Jessé o belemita, porque no meio dos seus filhos eu tenho me provido de um rei. Então quer dizer, o azeite era o símbolo da unção, ou seja, o símbolo da presença do Espírito Santo, né? O azeite era esse símbolo. A prova disso é que Isaías 61, a Bíblia diz: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Olha isso, para que eu pudesse apregoar o ano aceitável do Senhor. Então quer dizer, o azeite era o símbolo dessa unção e dessa presença, da presença do Espírito Santo, né? No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 a seguir, aquela viúva, ela não tem nada em casa, e estão indo levar os filhos dela escravo. E quando ela vai ao profeta, e ela diz para o profeta: olha, o meu marido servia ao Senhor, e agora estão levando os meus filhos escravos. E ele diz: o que tu tem na tua casa? E ela diz: apenas um pouco de azeite, né? Esse azeite, que é um símbolo de multiplicação e de presença de Deus.
né? A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 34, lembra da parábola do bom samaritano, que um homem sendo assaltado foi deixado quase morto, e passando por ele o sacerdote passou de longe, passando o levita também passou de longe, mas um bom samaritano, ao vê-lo caído, vai usar-lhe o azeite e o vinho para lhe curar as feridas. Então, esse azeite era símbolo do Espírito Santo. Esse azeite era símbolo da unção de Deus. Isso é tremendo. A unção que era liberada, nós temos pelo menos 3 maneiras de unção. Por exemplo, no leproso, como está em Levítico 14, 18, o leproso era ungido para ser purificado. No sacerdote e nos profetas, eles eram ungidos para ser santificados, para ser consagrados. No rei, ele era ungido para receber autoridade para governo. Na igreja, simboliza purificação, santificação e poder para enxergar perfeitamente. Apocalipse 3,18, quando a Bíblia fala da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que dizia que enxergava bem, mas Deus está dizendo que ela era cega e ela precisava ser ungida para que os seus olhos pudessem enxergar a verdade. Esta unção também comunica conhecimento de Deus. Isso é profético. Além do azeite, nós vamos ter outros símbolos. Por exemplo, o selo. O selo fala de propriedade. Então, alguém que é selado pelo Espírito Santo, essa pessoa se torna do Espírito Santo. Ela é do Espírito Santo, como diz em Romanos 8, 9. Em Éfeso, nos dias do apóstolo Paulo, este costume era comum. Um comerciante ia a uma floresta, selecionar para si certas madeiras de lei, imprimindo nelas o seu selo. Um conhecido sinal de propriedade. Mais tarde, mandava o seu servo com seu sinete correspondente para identificar e transportar a madeira, na qual era visto o dito selo. Quer dizer, se marcava a madeira com seu selo e aquela marca do selo já dava propriedade, propriedade daquela madeira para aquele comerciante. Ou seja, o símbolo marca as pessoas, o símbolo de Deus marca as pessoas. O selo fala da legitimidade e autoridade. Quando uns documentos eram marcados, eles eram legítimos, como diz em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Exemplo de autoridade na sepultura de Jesus. Violar aquele selo era afrontar o governo romano. Segurança e preservação nas conservas de frutos e vegetais era posto um lacre para evitar deteriorização. Da mesma forma, somos preservados da má influência deste mundo contaminado, ou seja, o Senhor nos lacrou, o Senhor nos selou, nós somos propriedades de Deus, nós somos guardados por Deus, o Senhor nos selou pelo Espírito Santo, o Senhor nos lacrou com o Espírito Santo, o Senhor nos cobriu com o Espírito Santo. Entre outros símbolos, nós temos o símbolo da pomba. A pomba também é o símbolo do Espírito Santo, de Evangelho de Mateus 3, versículo 13 a seguir, quando a Bíblia diz que ao Jesus sair das águas, os céus se abriram e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Então a pomba, ela representa o Espírito Santo. Mas não é só a pomba, mas não é só sobre Jesus, perdoe-me, mas também nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, em Gênesis capítulo 8, do versículo 8 ao 12, Noé soltou a pomba após o dilúvio. Ele solta a pomba e a pomba vai
e volta, vai e volta, até ir e não voltar mais. Ou seja, essa pomba foi enviada 3 vezes. 3 vezes. Na primeira vez, o Espírito... Olha que coisa tremenda isso aqui, irmão. Isso aqui é tremendo. Quando Noé lança a pomba vai e volta. Fala da pomba que se movia sobre as águas de Gênesis 1. Aí depois Noé solta a pomba, ela vai e volta com um galho. Com um galho. Fala da segunda pomba, que foi até Jesus, pousou sobre ele e voltou para a arca. E na terceira vez que ele envia a pomba vai e não volta mais. Fala do Pentecostes, quando Deus enviou o Espírito Santo e ele não voltou para o céu ainda, só voltará quando a igreja for arrebatada. Ou seja, o Espírito Santo habita entre nós. Ele foi derramado em Pentecostes e ele habita entre nós, meu irmão. Isso aqui é tremendo. A pomba fala de simplicidade, de ternura. A pomba fala de pureza. A pomba come apenas coisas limpas. Fala de um Deus que se manifesta em coisas limpas. Outro símbolo importante do Espírito Santo é o vento. O vento é um símbolo do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Que coisa tremenda! Então, esse vento também fala do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8 a seguir, a Bíblia diz: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido no Espírito Santo. Então, irmão, o vento também é o símbolo do Espírito Santo, porque o vento conserva a chama acesa. O Espírito Santo se manifestou sobre os líderes do Antigo Testamento. A Bíblia diz assim em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Quando Deus chama Saul, quando Deus comissiona Saul para que ele seja cabeça de Israel, o Senhor vai dar sinais para que Saul tenha certeza que foi ele quem o chamou. E entre os sinais que o Senhor vai dar estava a provisão do caminho. Deus estava preparando pessoas para dar pão, para dar vinho para Saul no caminho. Entre os sinais que Deus entregou para Saul estava a certeza de que o jumento que ele estava procurando, as jumentas tinham sido encontradas, e que o pai dele não estava mais preocupado com as jumentas, mas sim com ele, o que demonstra a prioridade da família. Então, quer dizer, alguém que é ungido, alguém que é chamado por Deus, vai viver a prioridade da família e vai viver, olha que coisa tremenda, a prioridade da família e vai viver a provisão de Deus. Então, se você é ungido, Deus vai cuidar de você. Se você é ungido, Deus vai te guardar. Se você é ungido, Deus vai guardar a sua família. E o terceiro sinal é que o Espírito de Deus se apoderaria de Saul e ele profetizaria. Então o Espírito Santo se apodera de Saul e ele agora profetiza. O Espírito de Deus também se manifestou na vida de patriarcas como José, por exemplo, dando para José a capacidade de revelar mistérios. Quando Faraó lhe conta o sonho e José diz, olha, do Senhor são as interpretações. Ou seja, é o Espírito de Deus que vai dar capacidade para José
revelar os mistérios. Mas não só isso, Gênesis 41, 38 diz que o mesmo Espírito da sabedoria para José administrar o Egito, governar o Egito. O Espírito Santo também agiu na vida de Moisés e deu para ele autoridade para ele liderar. Isaías 63, 11. O Espírito de Deus agiu na vida de 70 anciões de Israel. Quando em Números capítulo 11, versículo 16 e 17, Moisés se encontra enfadado pela responsabilidade de guiar Israel pelo deserto até Canaã. Moisés estava enfadado, ele estava sem forças para continuar, e o Senhor disse: eu vou tirar do espírito que há em você e eu vou compartilhar com esses 70 anciões para que eles te auxiliem. Então, o Espírito de Deus se apoderou daqueles anciãos para que eles pudessem auxiliar Moisés na obra de conduzir Israel até a terra prometida. Eu abro até um parêntese aqui. Nós líderes precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo para nos ajudar a conduzir o povo de Deus. A obra da condução, do ensino do caminho, do apontar do caminho, da oração, da dedicação à palavra, não é uma obra fácil. Então nós precisamos de pessoas que tenham a mesma visão, tomadas pelo Espírito Santo, e que essas pessoas nos ajudam na condução do povo de Deus até a Nova Jerusalém, até a terra prometida. Ora, esses mesmos anciãos que receberam a presença do Espírito Santo para auxiliar Moisés, também profetizavam. E quando Josué questiona Moisés dizendo: eles estão profetizando, e Moisés vai dizer: quem dera se todos profetizassem. Então, essa profecia é pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também agiu na vida de Bezalel e seus companheiros, para eles inventar, para eles realizar, para eles auxiliar, para eles ensinar. Isso aqui é tremendo, irmão. Nós aprendemos que o egoísmo não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo dá para as pessoas sabedoria para que elas possam ensinar as outras e para que elas possam compartilhar com as outras daquilo que Deus as entregou. O Espírito Santo agiu na vida de juízes, os juízes de Israel, como Jefté, Gideão, Oteniel, Débora, Sansão e muitos outros. Sobre a vida de Sansão está escrito que o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ele feriu um leão. Juízes 14, versículos 5 e 6. Quer dizer, foi o Espírito Santo que se apossou de Sansão e lhe deu força para vencer o leão. Isso é tremendo, meu irmão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, que ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumentos. Então, quer dizer, todas as vitórias de Sansão vieram pela ação do Espírito Santo. Para o crente cheio do Espírito Santo, não há portas que o detêm. Ora, no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que as portas se abriram diante de Pedro na prisão. Irmão, isso aqui é tremendo. O Espírito Santo também agiu na vida dos reis. Eu disse, por exemplo, de Saul, mas também de Davi. O Espírito Santo se apodera de Saul e o capacita para profetizar. E mais do que isso, o texto diz no versículo 9 que o Espírito Santo transforma a vida de Saul em outro homem. Saul tem a vida transformada pelo Espírito Santo. Sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele depois que ele foi ungido. 1 Samuel 16, 13. Ao Samuel derramar sobre Davi o azeite, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Se você continuar lendo o texto bíblico, 1 Samuel 17, 34, diz que Davi venceu o leão e venceu ursos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, Davi matou o gigante Golias. E tudo isso pela ação do Espírito Santo. Ou seja, o crente cheio do Espírito Santo vence também o leão, que é uma figura do inimigo.
vence o urso, que é uma figura da carne, e vence o gigante, que é uma figura do mundo. Então, o crente cheio do Espírito Santo vai vencer os inimigos, vai vencer a própria carne, vai vencer o mundo, porque o Espírito de Deus está sobre ele. O Espírito Santo, assim como agiu poderosamente no Antigo Testamento, ele também agiu poderosamente no Novo Testamento. Por exemplo, ele agiu na vida de João Batista, antes mesmo de João Batista nascer. No Evangelho de Lucas 1,15, diz que quando Maria visita a casa de Isabel, a criança pula no seu ventre, porque ela foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo agiu no crescimento de João, como está escrito em Evangelho de Lucas 1,80. No seu ministério, dando-lhe autoridade para exortar o povo, a fim de preparar o caminho do Senhor, Lucas 3,2. Na firmeza com que anunciava a palavra de Deus, com a certeza, com a ousadia pelo qual anunciava, na energia com que denunciava o pecado, na segurança com que ensinava o caminho, na convicção que predizia o caráter sobrenatural de Jesus. Então, o Espírito Santo agiu poderosamente na vida de João Batista, mas não só na vida de João Batista, como na vida do nosso Cristo. O Espírito Santo, ele agiu na identificação de Jesus no templo, quando Jesus declarou ser ungido de Deus, no batismo de Jesus, no Evangelho de Mateus 3,13, quando Jesus foi batizado nas águas. O Espírito de Deus foi quem conduziu Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o ministério de Jesus havia o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu também na sua morte, na sua ressurreição, como está em Romanos 8,11. E até mesmo quando Jesus foi apresentado ainda criança no templo, também há uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que agiu na vida de João Batista, na vida de Jesus, também agiu na igreja. Ora, em Atos capítulo 1, versículo 5 a seguir, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que lá do alto sereis revestidos pelo poder de Deus, para serem as minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo prometido por Jesus, promessa feita por Jesus, foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo foi mediado por Jesus, Atos 2:33, enviado por Jesus, Evangelho de João 14:26. Foi derramado sobre os crentes, Atos 1:8, para eles darem testemunha. E é interessante que essa palavra testemunha é a mesma raiz da palavra mártire. Então, na verdade, o Espírito Santo vieram sobre os apóstolos para eles testemunharem, ou seja, para eles estarem dispostos a dar a própria vida para o Senhor. O Espírito Santo agiu na igreja primitiva, na ordenação de ministros, porque no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia muitos mestres e muitos profetas. E a Bíblia diz que estando Paulo ali, Barnabé, orando, jejuando e servindo, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo dirigiu, separou, comissionou ministros. O Espírito Santo também deu direção para a obra missionária, quando no capítulo 16 de Atos, ele diz para Paulo mudar a rota, mudar o caminho, mudar a cidade. Então nós temos que entender em tudo isto, essa presença extraordinária do Espírito Santo, viva, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nas suas multiformes manifestações, nos seus multiformes nomes. O Espírito Santo agiu, operou e se manifestou como a terceira pessoa da Trindade. Quando nós vamos para a segunda parte desse ensino, da pneumatologia, dessa doutrina do Espírito Santo, nós precisamos entender o que é o batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecoste, ocorreu
um dos maiores eventos da igreja cristã. Aos 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo, veio uma experiência que resultou em completa mudança de suas vidas. Não era mais aqueles de outrora, aquele João que desejava um lugar ao lado do trono de Cristo, aquele Pedro que negara perante uma serva do sumo sacerdote, agora estavam dominados pelos melhores sentimentos de altruísmo e abnegação. Por quê? Porque receberam do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem transformou radicalmente a vida daqueles crentes. Essa experiência que tem sido vivida por milhões de servos de Deus durante os séculos do cristianismo, chamamos de batismo no Espírito Santo. Ora, todo crente que entregou a sua vida para Jesus, que nasceu de novo, esse crente tem o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que o convenceu. Foi o Espírito Santo que o convenceu do seu caminho mau, do juízo, do pecado. Então todo crente que entregou a vida para Jesus, ele tem o Espírito Santo. Agora, o que nós vamos falar hoje não é apenas de ter o Espírito Santo, mas do batismo no Espírito Santo. Ou seja, da manifestação de poder que o Espírito Santo faz na nossa vida. O evento do batismo com o Espírito Santo não surpreendeu nem trouxe confusão aos estudantes das Escrituras do Antigo Testamento, pois o batismo com o Espírito Santo era uma bênção já prometida, relacionada com o plano divino da salvação de Cristo, e foi predita conforme as afirmativas bíblicas a seguir, através do rei Salomão em Provérbios 1:23, através do profeta Joel em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, através do profeta Isaías em Isaías 44:3, através do profeta Zacarias em Zacarias 12:10. Ou seja, essa era uma promessa antiga, através do próprio João Batista, que dizia: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, através do próprio Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido pelo poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo, que nasceram de novo, e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar. Quase sempre há um intervalo entre o dia da convenção e o batismo do Espírito Santo. O fato de haver o Senhor ensinado aos seus discípulos já salvos, que esperassem a promessa do Pai, bem revela que a experiência do revestimento com o poder do alto pode vir algum tempo depois da conversão. É certo que às vezes a experiência do batismo no Espírito Santo ocorre logo após a convenção. Então, a gente já viu casos de pessoas na igreja que, ao levantarem a mão, aceitarem a Jesus, já recebem aquela porção, o batismo no Espírito Santo, e têm a vida transformada. Quantos outros que na hora do batismo nas águas, ao se levantarem das águas, logo são tomadas pelo Espírito Santo e recebem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus. A pergunta: para quem é a promessa do batismo no Espírito Santo? Primeiro, para os apóstolos, Atos 2:4. Segundo, para todos os discípulos em geral. Terceiro, para os samaritanos. Ou seja, mesmo aqueles que os judeus não se davam com eles. Atos 8, 14 ou 17, a Bíblia diz que quando Filipe prega aos samaritanos e os batiza, os apóstolos vão lá impor as mãos sobre eles, e eles também vão receber o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 44, que o Espírito Santo também era para os gentios, como Cornélio. Ou seja, nós somos gentios, o Espírito Santo também é para nós.
Mas mais do que isso, o Espírito Santo também é para os crentes, como está em Provérbios 1:23. O Espírito Santo é para todos os sedentos, como está em Isaías 44:3. Para os israelitas e seus filhos, para os que estão longe e para todos que o Senhor Jesus chamar. O batismo no Espírito Santo e as suas circunstâncias. Primeira coisa que você precisa entender a respeito das circunstâncias do batismo no Espírito Santo. Não depende do merecimento próprio. Ou seja, eu não sou batizado porque mereço. Não sou batizado porque mereço. Não depende de métodos. Às vezes achamos que simplesmente os métodos vai trazer o batismo no Espírito Santo. Não, não depende de métodos. Não depende da postura. Não depende do lugar, isto é, o local que a pessoa está. Não depende do horário. Quer dizer, às vezes tem irmãos que querem colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa. Como se ele só pudesse agir da maneira que eles acham que ele tem que agir. E nós não podemos reter a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A pergunta que se faz sempre para mim, pastor, eu preciso estar preparado para receber o Espírito Santo? Quem está preparado para receber o Espírito Santo? Primeiro, quem se converteu, quem entregou sua vida para Deus. Segundo, quem sente sede de Deus. Terceiro, quem está frio e seco, mas decidiu buscar a presença de Deus, como diz em Isaías 44:3. Quarto, quem é novo na fé. 5, quem se sente tocado por Deus, mesmo antes tendo sido rebelde. Para quem é esse batismo? Quem quer receber esse batismo? Qualquer crente que busca pela fé, que se entrega, que se lança na presença de Deus, pode receber o Espírito Santo. Outra pergunta, como receber o batismo no Espírito Santo? Clamando com muita fé. Segundo, obedecendo ao Evangelho de Deus. Terceiro, perseverando em constante oração. Quarto, com oração, súplicas e lágrimas. 5, tendo real sede pelo poder de Deus, buscando em todas as oportunidades receber de Deus. Quais são os resultados com o batismo no Espírito Santo? Primeiro, produz união fraternal. Segundo, produz o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, né? Aqueles que são batizados no Espírito Santo vão produzir o fruto do Espírito, né? Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Que mais? Produz identidade cristã. Você vai ter identidade. Você vai saber que você é filho de Deus. Você vai saber que foi o Senhor quem te chamou, que você é comissionado. Produz vida em nós, nos revigora, nos traz alegria. Produz multiplicação e maravilhas de Deus. Produz homens e mulheres espirituais. O crente deve começar no Espírito, Gálatas 3:3, viver no Espírito, Gálatas 5:25, pregar no Espírito e finalmente terminar a sua jornada de fé no Espírito. Como permanecer cheio do Espírito Santo? Primeiro, mantendo uma vida de oração. Segundo, comunicando a vida que há em você. Então, como que eu permaneço cheio do Espírito Santo? Evangelizando, comunicando a vida que há em mim, testificando isso às outras pessoas, tendo uma vida de renúncia, de testemunho, de santificação, adorando, louvando a Deus. Pastor, quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo? Uma das principais evidências do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Nós chamamos isso de glossolalia. Anota isso, glossolalia. Desde os primórdios da igreja, tem se constituído como um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Por exemplo, no dia de Pentecostes, Atos 2:4, a Bíblia diz: e todos foram cheios
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, quer dizer, as línguas estranhas eram um sinal que aquele povo, que aqueles discípulos tinham sido batizados no Espírito Santo. No dia de Pentecoste, houve línguas. Na casa de Cornélio, em Atos 10, houve línguas. Ou seja, as línguas estranhas é o sinal do batismo no Espírito Santo. Essas línguas podem sim ser línguas de nações. Por exemplo, falavam em línguas de outras nações, não só línguas desconhecidas, mas línguas de outras nações. Isso aqui é tremendo, viu, gente? Isso é bom a gente pontuar. Por quê, pastor? Porque para que você não confunda que em Atos 2, os discípulos foram batizados e alguns diziam assim, nossa, eles falam em línguas mesmo sendo incultos, pescadores. Ou seja, eles falavam em línguas de outras nações. Em Éfeso, quando Deus derramou sobre os discípulos, eles também falavam em línguas, ou seja, as línguas estranhas são símbolo do batismo com o Espírito Santo. Concluímos que foi o próprio Deus quem constituiu o falar em outras línguas como uma confirmação física do recebimento do batismo no Espírito Santo. Contudo, o simples fato de alguém falar em outras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas, como fazem os demônios. Somos advertidos pela Bíblia a não crermos em todo o Espírito. Antes, averiguarmos se tais experiências espirituais procedem realmente de Deus. Evangelho de João 4:1. Os crentes primitivos falavam em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, e não como algo aprendido ou ensinado. Ou seja, as línguas não são aprendidas ou ensinadas, mas as línguas estranhas são dadas pelo Espírito Santo. As línguas estranhas são dadas pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos provar os espíritos para que nós possamos saber se eles vêm de Deus ou não vêm de Deus. É importante isso, provar os espíritos. Porque há muitas pessoas que imitam as línguas. Os próprios demônios imitam as línguas. Então nós precisamos ter essa ciência. E aí, o Espírito Santo também dará para os homens dons espirituais. E nós já falamos sobre eles. No capítulo 12 de 1 Coríntios, a Bíblia descreve esses 9 dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo. O texto lá deixa claro, não sejais vós ignorantes a respeito dos dons espirituais. Lá diz que é o Espírito Santo que opera os dons espirituais. E nós, para ganharmos tempo aqui, porque nós já estudamos essa parte dos dons espirituais, os dons espirituais são 9 dons divididos em 3 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de dons de revelação. E os dons de revelação são palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Depois nós temos os dons de poder, que são fé, dons de curar e operação de maravilhas. E depois nós temos os dons da fala, ou os dons da elocução, que são variação de línguas, interpretação das línguas e profecia. É o Espírito de Deus que opera os dons no meio da igreja. A palavra de Deus diz, como doutrina isso para a nossa vida, que nós não devemos ignorar os dons. Isso é uma doutrina para a igreja. Nós não devemos ignorar os dons. Deus é quem dá
os dons à igreja pelo seu Espírito. Romanos 11, 29. Os dons revelam a igreja ao mundo, sendo o corpo de Cristo. Ou seja, os dons testemunham o poder de Deus ao mundo. Os dons são para benefício de toda a comunidade cristã. Os dons são destinados à igreja de Deus. E os dons promovem edificação, exortação, consolação. A Bíblia descreve esses 9 dons. Esses 9 dons divididos nesses 3 grupos: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Então, nós estudamos cada um desses dons. Por isso, eu quero acelerar a respeito desses dons. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Além dos dons, o texto deixa bem claro que o Espírito de Deus também age pelo o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito está no singular, porque é o Espírito que opera, mas o fruto do Espírito são as manifestações do Espírito de Deus transformando a nossa vida. E nós então começamos a gerar frutos: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. A Bíblia diz: contra esses frutos não há lei. E aqueles que sacrificaram a carne vivem pelo Espírito. Romanos capítulo 8 disse que nenhuma condenação há para aqueles que não vivem mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus se apoderava das pessoas. Nós falamos aqui, se apoderou de Sansão para ele vencer o leão, se apoderou de Sansão para ele vencer 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Mas depois o Espírito Santo voltava para o céu. Mas em Pentecoste o Espírito Santo desceu e ele habita em nós. E nós, como cristãos, como discípulos, como servos, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Precisamos orar em espírito, vivermos em espírito. Ora, Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa doutrina do Espírito Santo, ela é carismática, porque ela envolve a manifestação do poder de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Envolve dons, envolve frutos, envolve batismo. Essa doutrina envolve a pessoa, que não é uma força de energia, não é uma força impessoal, mas é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. É essa pessoa que me convenceu dos meus pecados, que te convenceu dos seus pecados. Então, meu irmão, se aprofunde, mergulhe em águas profundas. O Senhor está medindo e te chamando para o fundo. Não fique com águas apenas nos calcanhares, ou nos joelhos, ou nos lombos. Mergulhe nas águas do Espírito Santo. Ei, receba sobre a tua vida o derramamento do Espírito de Deus, pela presença do azeite, da unção, do poder e da graça de Deus. Eu tenho certeza que Deus está gerando vida em você e cumprindo promessas. Promessas que vão mudar a história da sua vida. Queridos, nós finalizamos aqui hoje a matéria de Trindade. Nós estudamos no decorrer dessas semanas falando sobre Trindade. Nós introduzimos, falamos sobre a Trindade no geral, as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falamos pontualmente sobre a doutrina do Pai, a teologia.
e também sobre a doutrina do Filho, Cristologia. E hoje falamos sobre a doutrina do Espírito Santo. Olha que coisa linda, pneumatologia. E eu tenho certeza que essa matéria foi produtiva e abençoadíssima. Por isso, guarde isso, porque na próxima semana nós teremos essa avaliação sobre Trindade e será uma bênção de Deus, tá bom? Olha, nós vamos orar para agradecer a Deus e já vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje. Senhor Deus de Abraão, nós te agradecemos por essa matéria abençoada, a matéria da Trindade. Louvamos, engrandecemos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque tu és bom. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus feitos memoráveis e pela atuação. Que o Senhor possa ministrar ao coração dos teus filhos, trazendo ensino sobre eles, abençoando eles, guardando eles de uma forma especial. Nós oramos e os abençoamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, fique com Deus e até a próxima aula. Que Deus abençoe.